Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Estou um pouquinho gripado. Bem, eu agradeço a Deus mais essa oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? Do que Deus tem para nossas vidas. Nada melhor do que a gente falar sobre a palavra de Deus, né? Então eu fico muito feliz pela vida da juventude, pela vida do pastor Fábio e por essa oportunidade que Deus está me dando. A maioria deve saber, né, que a gente tem estudado O que é que a gente tem estudado? Apocalipse, é 7 cartas, né? As 7 igrejas de Apocalipse, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da carta à igreja de Sardes. É a 5ª carta, né? É uma carta, como todas as outras, né? Muito interessante, muito forte. O livro de Apocalipse, eu tenho certeza, eu não vi, mas eu tenho certeza absoluta que o pastor Fábio aqui, ele já deve ter dado uma geral do livro, deve ter explicado com detalhes algumas simbologias do que contém o livro. E o livro de Apocalipse ele é famoso por causa exatamente por duas questões, né? Primeiro, pela quantidade de simbologia que ele carrega, né? Pela quantidade de símbolo que tem ali. E também pelo assunto que ele traz, né? Quando a gente é pequeno, criancinha, a gente tem uma ideia, e as pessoas até hoje também, adultos, de igreja, fora de igreja, a gente percebe que carrega uma ideia muito distorcida do livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, eu aprendi, estudando ele, e a gente vê que o livro do Apocalipse, ele é para a igreja, veja, para a igreja. Não estou falando para todas as pessoas que estão numa igreja, né? Para a igreja verdadeira de Cristo. Para a igreja de Cristo, ele é só notícia boa. Ele só traz conforto, ele só traz força, ele traz orientações e força mesmo para que a igreja caminhe em meio às dificuldades, né? Como a gente sabe, ela foi escrita por João, ele foi escrito por João, né? E num momento extremamente conturbado de perseguição da igreja. A gente, com certeza, o pastor Fábio falou disso também, né? E as 7 cartas das 7 igrejas, eu diria que é o coração ali do Apocalipse, né? Porque essas 7 igrejas eram 7 igrejas ali da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, aquela região da Turquia, mas que representam a igreja de Cristo como um todo. E cada carta daquela traz questões e características que são muito fortes, né? Elas têm umas coisas interessantes assim. Elas são carregadas de crítica, são carregadas de alguns elogios, são carregadas de promessa, né? Elas trazem algumas características que estão em todas as cartas e trazem peculiaridades, coisas mais específicas para cada uma, né? Por exemplo, elas começam e terminam igual. Todas as 7 cartas começam e terminam da mesma forma, né? Elas têm uma lógica. Ele começa falando daquela igreja, né? Falando de problema ou de elogio. E aí traz, no caso do problema, traz a solução e as consequências para a igreja que não seguir com as soluções que ele traz. Então ela é bem didática. Por que eu gosto de falar isso? Para que a gente fica mais fácil a gente entender, né? Falando agora da 5ª carta, que é a igreja de Sardes, tenho certeza que o pastor Fábio falou isso também, mas cada carta para cada igreja é importante a gente falar. Quando é importante que a gente lê essa carta, a gente entender o contexto daquela igreja, a gente entender a cidade que aquela igreja representa, o momento que ela vivia, porque a gente vai entender algumas palavras que são ditas aqui, né? São muito, aquela história. Quando eu sei, naqueles filmes, não tem aqueles filmes, fazendo um parênteses, que tem uma pessoa que se transforma em outra, e diz, eu sou seu marido,
A mulher não, aí a pessoa diz uma coisa que só ela e o marido sabe. Aí o cara toma um susto, né? E nessas cartas, ele traz umas palavras, umas coisas que, para aquela igreja, para aquele momento, para aquelas pessoas, dá aquele, poxa, o negócio é sério. O negócio é para a gente mesmo, entendeu? Então, assim, é por isso que é interessante. A cidade de Sardes foi uma cidade muito conhecida, muito rica, muito forte, do ponto de vista militar. Ela era muito bem localizada, né? Ela ficava, tipo assim, em lugar alto, ou seja, segura, né? Ela ficava próximo ao Mar Egeu lá, e ela era muito importante para toda aquela região. Inclusive, ela chegou a ser até a capital da Pérsia, em um momento lá. Então, assim, ela foi chamada, em algum momento da história, pelos seus próprios habitantes, como o lugar inviolável. Porque ela ficava a não sei quantos metros de altura, arrodeado de rocha e tal, e ela era muito segura, né? Mas não deixou, por essa segurança que eles achavam que tinham, a cidade, vamos dizer assim, se sentiu muito seguro, adormeceu, e foi invadida em algumas oportunidades, mas em 2 oportunidades foi muito sério e muito forte, por um único local que tinha lá, que era secreto, mas um soldado lá desceu, deixou o capacete cair, se você for ler, você vai ver, desceu lá, e por um lugar secreto, um buraco, e as tropas inimigas lá, acho que de Ciro, estavam acampadas de olho, e por ali entraram e dominaram toda a cidade, né? Em 2 oportunidades ela foi tomada dessa forma, e numa terceira oportunidade, no ano 17 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto. Ela foi destruída mesmo. Onde destruiu 12 cidades ali, ela foi a principal. Mas ela era uma cidade tão rica que eles tinham uma capacidade muito grande de se restabelecer, né? De se reconstruir. E isso fazia com que as pessoas ali fossem muito bestas. Muito cheias de pra que isso, como diz no interior, né? Tipo assim, se achavam muito bons. Primeiro porque era de uma cidade rica, de uma cidade importante, né? E a igreja era reflexo da cidade, né? E aí, por isso que é interessante a gente entender esse momento, esse sentimento, para a gente entender um pouquinho da carta. A gente vai ler agora Apocalipse 3, do 1 ao 6. Apocalipse 3, de 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti mais uma vez essa oportunidade, Senhor. E Te pedimos que a Tua palavra ela seja proclamada aqui segundo a Tua vontade, e que o Teu Espírito esteja nos falando, nos direcionando e nos mostrando, Senhor, o caminho correto a seguir, a Tua vontade para as nossas vidas como igreja, como membros do corpo de Cristo, e que possamos, no nome santo e poderoso de Jesus, Senhor, ser pessoas consideradas dignas diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome. No nome santo de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém. Beleza? Ele começa
Primeira coisa, que é uma coisa que é muito interessante, quando ele fala, escreva ao anjo de Sardes, à igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem o Espírito de Deus e 7 estrelas. Aí ele fala, conheço as suas obras. Essa expressão, conheço as suas obras, ela é muito forte. Ela está presente, é uma expressão que ela está nas 7 cartas. Né? Conheço as suas obras, conheço o que você tem feito, conheço. Ele começa dizendo que conhece o que está acontecendo ali. Isso já traz uma lição gigante para a gente, no sentido de que a gente precisa ter em mente. Parece que a igreja, ele precisava dizer aqui no início, conheço você, eu conheço o que você está fazendo, eu conheço a sua atitude, eu conheço o seu dia a dia. Teoricamente, talvez não precisasse nem falar isso, porque a gente entende, né? A gente pelo menos declara que Deus sabe todas as coisas. Mas ele começa dizendo isso, e isso é um entendimento que faz toda a diferença na vida do cristão, na vida da igreja. Né? Quando a gente absorve esse entendimento de que Cristo me conhece, conhece o meu interior, conhece a minha vida, conhece tudo, a gente começa a pensar, se a gente tem Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente começa a pensar antes de fazer qualquer coisa. Não é verdade? Às vezes a gente percebe que o dia a dia da vida parece que nos faz esquecer que Deus tudo vê, tudo sabe. E a gente, como igreja, eu acho importante porque a gente está aqui, o livro de Apocalipse é para a igreja. Para você, para mim, para aquelas pessoas que estavam ali, como primeiros ouvintes. E a gente precisa começar, não só declarando, mas colocando isso no nosso coração, de que Deus conhece tudo, conhece a mim, conhece o que eu faço, o que eu penso, o que eu não faço, né? E esse é o começo. Eu percebo que o início de uma igreja que glorifica o nome do Senhor passa por esse entendimento, por isso que ele faz questão de dizer no início de todas as cartas, eu conheço você. Amém? E aí ele continua, e aí ele vai falar uma coisa muito forte. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Veja que negócio. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa expressão é aquela coisa, parece, mas não é verdade? E isso, por isso que é bom a gente entender o contexto da cidade de Sardes, da igreja de Sardes, porque a gente vai entender por que tem fama de estar vivo. Porque era um pessoal que era considerado importante, que como igreja até praticavam algumas coisas, faziam algumas coisas, influenciavam no centro da cidade de decisão e tudo isso. Ou seja, para os olhos dos outros, era uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja eficaz, uma igreja que estava praticando o cristianismo. E aí, Cristo manda dizer que ele tem fama de estar vivo, mas está morto. Ó. É uma tapa pesada, né? Quando eu li essa expressão, eu lembrei daquele filme, né? Porque eu sou um pouquinho velho, tá, gente? Eu lembrei daquele filme, não sei se alguém aqui assistiu, O Sexto Sentido. É um filme bem antigo, como eu acho que ninguém vai ver mais aqui, acho que tem gente aqui que já nem era nascido quando aquele filme passou, né? Mas o interessante do filme é que o cidadão lá, o cara lá, ele está conversando com um menininho que vê gente morta, e ele querendo entender tudo isso, no final ele descobre que ele está morto. Né? E aí gera aquele desespero. E eu fico pensando, a gente escutar como igreja de Cristo, que a gente parece vivo, mas está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. É um negócio muito forte. O que é que... Deixa eu pegar aqui um texto que eu...
O que é que a gente pode tirar dessa expressão que estava presente naquela igreja? Hipocrisia, mentira, falsidade, autossuficiência, o famoso farisaísmo mesmo em prática. É aquela coisa, eu pareço que sou, mas eu não sou. Eu faço para que os outros vejam. Ou seja, o objetivo da ação daquela igreja era errado. A motivação da ação daquela igreja era distorcida. A igreja estava agindo por conveniência ou por simplesmente para aparecer ou para ser influente naquele momento, né? E se achava muito importante naquele meio que estava. Era uma igreja importante, como a gente falou, numa cidade muito importante, e naquele momento, naquela região ali, as cidades eram todas próximas, então assim, a cidade de Sardes era muito importante ali. A movimentação comercial e tudo, então assim, a igreja influenciava, ela era importante ali. E aparecia para as pessoas como uma igreja viva, como uma igreja atuante. Mas a igreja por dentro estava vazia, né? E a gente trazendo para nosso dia a dia, essa expressão aqui, para mim, é a alma desse texto. É muito forte, porque a gente tem visto muita gente fazendo coisa em nome de Deus, falando coisa em nome de Deus, né? Mas por motivos errados, para se beneficiar financeiramente, para se beneficiar do ponto de status, para ter pessoas sob seu comando. Ou seja, as motivações são erradas. A atuação da igreja precisa ser para a glória do Senhor, e não para a glória de quem está atuando, como eu, como você, como qualquer pastor. A glória é dele, tem que ser dele. Então, por isso que a gente, quando atua, quando faz, quando está aparecendo, passeata, carreata, evento, tudo isso, para quem está vendo, está tudo maravilhoso. Que igreja abençoada. Mas a gente sabe que a transformação de Jesus, ela tem que ser de dentro para fora, né? Então, assim, ela tem que começar no coração. Então, quando Cristo olha para aquela igreja e diz assim, ó, você tem fome de estar vivo, mas você está morto. Ele está dizendo, vocês, por dentro, estão ocos, estão vazios. O coração de vocês está vazio, está sem nada. Vocês são só aparência. Vocês estão vivendo pela aparência. E isso é uma coisa muito séria para a gente pensar, gente. Como é que a gente tem vivido? A gente tem no nosso coração incutido que Deus conhece tudo. Então Ele sabe a minha vida e a sua vida, como parte do corpo dele, como parte da igreja, como igreja dele, se a gente realmente tem vivificado, se a gente está vivo, ou se é só por fora. Se o nosso coração, se a nossa mente está vazia, está simplesmente oca mesmo. Isso para Cristo é inaceitável. Às vezes a gente tem visto, eu tenho visto muito isso, as pessoas estão inventando o Evangelho de Cristo, ou seja, estão colocando palavras na boca de Cristo que Ele nunca disse, né? E isso tem influenciado muito as pessoas, principalmente os mais jovens, porque é muito mais fácil eu ouvir que Deus, que Cristo Ele veio, morreu e me ama. Amém, isso é verdade, totalmente. Mas que tipo assim, a minha vida, eu não preciso mudar absolutamente nada, ou que Ele foi uma pessoa que é um grande mestre, mas que Ele não é o Filho de Deus ou o próprio Deus encarnado. Isso é muito mais fácil para mim, porque eu posso viver minha vida para o meu prazer, para a minha glória. Aí ele vai dizer aqui,
Qual o processo que tem que acontecer com a igreja para se dizer viva? E a igreja é você. Não entende a igreja como templo. Quando cada um entende isso, a igreja, a PIB do Recife ou qualquer outra igreja, fará a vontade de Deus e viverá para a glória dele. E aí ele continua: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do Pai. Gente, é outro ponto muito interessante e importante. A igreja estava morta, estava moribunda, estava na UTI, estava se arrastando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, parecia forte, estava forte, na verdade, porque tinha condições, tinha estrutura, né? Tinha possivelmente, se você for estudar a igreja, sobre essa igreja, possivelmente ela tinha atuações em todos os setores daquela sociedade, que era uma sociedade pequena, mas do ponto de vista espiritual ela estava minguando, morrendo, né? E aí ele fala: estejam atentos. Aí é por isso que é interessante a gente entender a história da igreja, como eu falei ali. Essa questão de atento. A igreja, aquela cidade se sentia muito segura e autossuficiente de si, de tal ponto que por um buraquinho, por um caminho, desviou a atenção e ela foi totalmente destruída e tomada por um exército inimigo, onde ninguém esperava. E a igreja é exatamente isso. E aí ele fala: estejam atentos. Aí ele coloca aqui, ó, aí ele traz a palavra-chave desse versículo: fortaleça. Tem versões que ele diz: estejam atentos, vigiem, né? Sejam vigilantes. Vai haver um momento, é como se ele tivesse assim, vai haver um momento que não tem mais como voltar. Ainda tem um pouquinho, tem um fio assim segurando. Vai ter uma hora que esse fio vai estourar e não vai ter mais como voltar. E aí ele fala: fortaleça. Como é que pode fazer isso? Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Como é que a gente fortalece? Aí é interessante, porque ele já dá a receita aqui. O interessante da carta, como eu falei, é que ela tem toda uma lógica. Ele fala o problema e ele diz a solução e como fazer. É completo. Aí ele começa: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Está aí. Como é que ele vai fortalecer o que ainda não morreu para que não morra? Aí ele falou: lembrando, obedecendo e se arrependendo-se. 3 coisas, palavras aqui importantíssimas que precisam fazer parte da igreja verdadeira de Cristo e que infelizmente as pessoas estão tirando. Lembra do que você ouviu, do que você recebeu. Quando você lembra, vai fazer o que com isso? Vai esquecer, vai ignorar ou vai guardar? E obedeça. E isso só vem fruto de um arrependimento. Está aqui a receita para uma igreja que parece viva, mas é morta, para que ela possa fortalecer ainda o que resta para ser viva, para fazer a vontade de Deus. Lembrar do que ouviu, do que aprendeu, do que lhe foi dito, do que recebeu, obedecer e arrepender, né? O processo é objetivo: lembrar, obedecer e arrepender. Ou seja, não basta lembrar, falar, mas tem que transformar em atitude, em ação. A obediência é exatamente isso: é a gente transformar palavra em ação. Não é verdade? A obediência é isso. Lá em 2 Coríntios 7, 9 e 10, Paulo diz uma coisa que eu acho interessante.
Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por essa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu quero só frisar essa parte. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. O segredo está aí, que não é segredo para ninguém. Pastor Fábio pregou no acampamento, não sei se todos estavam. Qual era a mensagem de Cristo? Qual era a mensagem de Cristo? Muito bem, arrependimento. E as pessoas estão esquecendo de dizer isso, né? Arrependimento. O próprio Cristo falou lá em Lucas 13: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Uma carta que já foi estudada por vocês aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a de Éfeso, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Já estudaram essa carta? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrar. Obedecer e arrepender. Ele continua: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, ou seja, se não fizer isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí ele continua, gente. Mas se você, voltando ao texto da carta de Sade, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Aí percebam aqui a relação da desatenção que o exército teve, e o ladrão entrou e destruiu a cidade, tomou a cidade. E ele fala: fiquem atentos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês já passaram por isso. Vocês sabem que essa história de adormecer, aí no caso relacionando a prática com a espiritual, essa história de adormecer, de se achar muito bom e perder a atenção ou a prática da obediência, não dá certo. Porque uma brecha vai ser aberta e o ladrão vai vir. E ele diz: ó, se não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui ele traz uma ideia muito interessante. Primeiro ele está reafirmando que ainda existia vida. Poucos, né? E se você for perceber, é interessante, porque em toda a Bíblia a gente percebe claramente que a minoria é a igreja. A igreja visível é muito, 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 muito maior do que a igreja verdadeira de Cristo. Isso é uma coisa para a gente pensar, gente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí ele traz a ideia dessa reafirmação de vida, e ele traz uma ideia interessante para a gente pensar o seguinte: a individualidade da responsabilidade, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente faz parte de uma igreja forte, grande, que tem atividade, que tem ação social, que tem viagem missionária, que tem isso, tem aquilo. Às vezes a gente começa a se esconder atrás disso, mas esquece que, primeiro, a salvação é individual e a relação com Deus ela é individual. Ela precisa ser individual. Não existe essa história de que, mas todo mundo está fazendo. E ele deixa muito claro aqui essa ideia: olha, por mais que vocês estejam mortos espiritualmente, eu estou vendo que aí tem gente fiel. Eu estou vendo que aí tem gente que me ama, que segue as minhas palavras. Ou seja,
a relação dele de juízo, de julgamento, de tudo, é individual. É você e Deus, meu querido. Sou eu e Deus. Não tem história de querer se esconder atrás de coisa grande, não. É você chegar no seu quarto, se ajoelhar diante do Senhor, pedir perdão pela sua falta de vida do ponto de vista espiritual e passar, lembrar do que você ouviu, do que você aprendeu, se arrepender e passar a obedecer. Arrependimento, a gente sabe o significado da palavra arrependimento, que é mudar a atitude, mudar a direção, mudar a vida, é mudança de pensamento. Então, assim, é fazer com que as coisas mudem a partir do que você ouviu, do que você recebeu, do que ele disse a mim e disse a você. Isso tem que ser você. Eu não posso fazer isso por você, nem você por mim. Nem o pastor Joel por a gente. Nem nenhum outro pastor. E essa é uma coisa séria. É boa, porque ninguém vai queimar seu filme por você, né? Mas também é muito séria. Se você não resolver se colocar diante de Deus para ter uma relação íntima, individual com Ele e começar a viver uma vida que agrade o coração dele, começar a encher seu coração que pode estar oco como daquela igreja, pode estar vazio, com a palavra dele, com o espírito dele, com os ensinamentos dele, e isso começa a se transformar no dia a dia, obediência, prática, palavras, atitudes. Isso é que vai gerar vida na igreja, porque a igreja é você e sou eu. Amém? E aí ele termina dizendo o que também, como eu falei, termina da mesma forma, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho um professor que ele diz o seguinte: alguém aqui tem ouvido? Ouvido mesmo, orelha? Alguém aqui tem? Graças a Deus, né? Aí ele disse: então é para você também. Então é para você que ele está falando. É para mim que ele está falando. O professor, ele diz isso. É um negócio meio estranho, meio até leso, desculpa a expressão, mas leva a gente a entender que isso aqui é para mim. Eu sou igreja. Não é para a igreja de Sardes apenas, né? Leva a gente a entender que, poxa, ele está falando comigo. Eu, como parte do corpo, parte da igreja, preciso pegar essas cartas aqui e aplicar na minha vida. Ela precisa ser vida, ser percebida e ser vivida por mim. Então, meu irmão, o meu desejo e a minha oração é que eu e você, a gente possa estar seguindo essa receita aqui, refletindo, lembrando, obedecendo, se arrependendo, para que o nosso coração, que nossa mente esteja se enchendo do Evangelho, das palavras do Senhor, e que a gente possa estar sendo realmente considerados dignos, que é a palavra que ele usa aqui. Esses são considerados dignos, e eu não vou abandonar esses, mesmo que esteja no meio de um bocado de pessoa vazia, mesmo que esteja no meio de um bocado de pessoa morta espiritualmente. Aquele meu servo é digno diante de mim, e eu não vou abandonar ele até o fim. Isso é muito forte e maravilhoso, né? Faz a gente querer seguir os passos de Jesus e obedecê-lo. Então, que você possa estar buscando refletir sobre sua vida diante de Deus, sobre a sua relação como igreja, como parte do corpo, sobre a sua relação com a palavra dele e sobre a sua relação no dia a dia, se você tem só parecido que é, ou se você realmente é. Eu gosto muito de dizer isso a meu filho. Não adianta a gente parecer que é assim. A gente precisa ser. A gente precisa, principalmente quando a gente entende que Deus conhece tudo, né? E se Ele é nosso Senhor,
Que a gente busque isso sempre. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé, fazer uma oração bem rápida. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado porque nos trouxeste aqui, Senhor, sob tua proteção e tua paz, Senhor. Pedimos que essa palavra seja colocada em nosso coração, Senhor, que nós possamos estar refletindo nela, Senhor. Refletindo se nós estamos com o coração vazio, ou se nós estamos nos enchendo da tua palavra, nos enchendo das coisas, Senhor, que são do reino. Se estamos colocando nosso coração diante de ti para que tu possas reinar, Senhor. Essa é a reflexão que precisa ser feita por mim e por cada um aqui, Senhor. Nos ajuda a estarmos buscando viver verdadeiramente uma vida de servo, Senhor. E não só de aparência. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Eu te peço pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.